Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde. Sempre agradecendo a você, a sua presença, a sua participação, seus e-mails. Lembrando do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br e, é claro, o nosso portal www.biomedicosaude.com.br. Programa de hoje com a nossa amiga, parceira, doutora Luciana Davinagem. Doutora, muito obrigado pela presença e pela participação. Obrigada a você, Luiz. Doutora, a gente falou muito sobre a saúde bucal, saúde para a vida toda. Esse é o nosso tema de hoje. Nós sabemos, mas sempre tem uma curiosidade, nossos e-mails, muitos e-mails relatando, perguntando. E a doutora Luciana Davinagem, como cirurgiã dentista pela USC, aqui em Bauru, também com sua especialização em dentística, formação complementar como Master Trainer em PNL e ainda seus mais de 10 anos de experiência. Várias e várias perguntas, doutora, que nos chegaram, justamente porque as pessoas acabam aguçando a curiosidade, elas tomam consciência da importância da saúde bucal como a sua saúde em geral. E o que o Biomédico Saúde no nosso portal busca é essa qualidade de vida, né? São que as pessoas agreguem qualidade de vida, busquem estar num bem-estar físico, mental, social, e a partir daí a gente vai citar algumas perguntas principais aqui, para que as pessoas possam esclarecer, certo? Primeiro, doutor, por que a gente falou bastante de escovação lá no primeiro programa, depois falamos um pouquinho mais no segundo e nos outros programas, por que devemos escovar a língua? A língua, ela é também fundamental na escovação, não só dentária, mas da parte a lingual também. O que acontece? A língua ela é um músculo. E na língua nós temos as papilas degustativas, nós temos os sabores, né, pelas papilas degustativas. E se a gente fizesse uma aproximação, colocasse essa língua numa lâmina, que a gente conseguisse ampliar para ver essas papilas degustativas, nós iríamos ver algumas células bem... como se fossem uns flagelos, umas vassourinhas assim, né? Com muitos caminhos, né? Então, o que acontece? Na alimentação, quando alguém mostra a língua, se a pessoa não escova a língua, você vê que tem aquela língua que chama saburrosa. Branca. Aquela língua branca. Por quê? Porque começa a acumular esses detritos, né? E como elas têm bastante as papilas degustativas, essas reentrâncias, essas coisas bem microscópicas, aquilo vai também juntando. Então, quando você falou de mau hálito, muitas vezes o mau hálito é com pessoas que têm problema estomacal, porém também não escovam a língua. Escova o tecido dentário, passa fio dental, porém não escova da língua. Então, você pode escovar a língua com a própria escova ou também vende-se aqueles limpadores de língua em supermercados, farmácias. Quem tem, né, tem gente que tem muita ânsia de manhã, né? Então, assim, o ideal é você estar escovando a língua na remoção desses restos alimentares que ficam dessas papilas. Correto. Ainda dentro dessa parte estética também, né? Como que é classificado o sorriso? A gente sabe que o sorriso é a porta de entrada para muitas e muitas profissões e mesmo para que você receba bem uma pessoa, é sempre muito gostoso, né? Você ver um sorriso. E esse sorriso bonito e saudável, como que ele é classificado, doutor? Olha, como que a gente classifica um sorriso bonito de uma pessoa? Como a gengiva saudável, né? Aquele aspecto normal, róseo, né? Dentes com formato alinhados, né? Eles estão alinhados, uma coloração adequada, não precisa ser nem tão claro, nem tão escuro, mas um tom padrão, não ter várias cores, né, de dente, um dente manchado. Hoje em dia existe muito método para fazer essas correções de pequenas imperfeições, com as lentes de contato de porcelana, com as facetas, com o clareamento, né? Então, assim, um sorriso saudável, estético, seria isso, é a saúde gengival e a saúde dentária, né? As obturações bem feitas, sem excesso, né? Com a cor adequada.
mais ou menos isso, porque aí você Bacana. classifica como um sorriso. Está harmônico. O que é estético tem que estar harmônico. Se tem algo que não está harmônico, algo Vai precisa mal. ser feito, né? Certo. Dentro dessa restauração, existe diferença de material, de cor? Porque a gente vê muitas vezes o dente um pouco mais escuro, aquelas mais antigas, aquelas cinzas, né? Mas enfim, dentro das restaurações, tem diferença de cor, de material, ou até mesmo da dor? Algumas doem mais ou são todas iguais? Tem diferença sim. Até mais ou menos os anos 90, era muito forte o amálgama, né? O amálgama é um material, um dos mais antigos dentro da odontologia. Então, havia-se existe ainda muita restauração de amálgama. Depois da década de 90, começou os grandes estudos com essas resinas compostas. O que é resina composta? A restauração da cor do dente, né? Hoje em dia é muito difícil. Para você ter uma noção, Luiz, eu me formei em 2003 e desde 2004 eu atuo na odontologia, eu não comprei o amalgamador. Ninguém nesses 10 anos a mais, de 10 anos que eu atuo como dentista, eu tive 2 pessoas que me pediram para fazer uma restauração de amálgama. Olha, quer dizer, já é um O material restante que é da cor do dente, a estética, né? Os anos 90 veio com aquela onda da estética, não só corporal, mas dentária também. Então, hoje em dia, ninguém quer nem ter grampo, aquelas pontes móveis, o pessoal está eliminando. Então, o implante entrou fortemente para a estética, para a pessoa não ter aquele grampinho aparecendo da ponte móvel. E, hoje em dia, se você fala para um paciente que você vai trocar a obturação por outra de amálgama, eles querem da cor do dente. A cor do dente, maravilha. E aí existe, assim, muitas pesquisas, muitos tipos de material, tipos de resina, que aí a gente teria que gravar um programa só sobre isso. Vamos gravar. Mas assim, resumidamente, existem alguns tipos, algumas peças indiretas que a gente também faz em resina, também se faz hoje muito fragmentos, pedaços de restaurações em porcelana, que equivale-se muito à estrutura original do dente, do esmalte, né? Ainda tem um custo razoável pelo laboratório, pelo sistema, que é um sistema bem diferenciado, porém, se a gente for buscar sempre o melhor para o paciente, a gente tem que oferecer esse tipo de trabalho. Certo. Mas existem esses tipos de materiais. Alguns pacientes, de acordo com a profundidade, você estava me falando da questão de dor. Isso. A profundidade, a troca, são inúmeros os agentes que causam uma dor de pós-sensibilidade operatória na questão da remoção ou da troca da restauração. No momento da restauração. Sim. Olha, fatores como, às vezes, o aquecimento da broca por um uso não adequado da refrigeração da água, uma broca velha, né? Um ácido com um tempo mais estendido, sem uma proteção. Tem algumas filosofias que usam, de faculdade, que usam o forramento com ionômero de vidro ou hidróxido de cálcio. São materiais para fazer um forramento, para dar aquele, como se fosse um sanduíche, para preparar para a restauração, numa linguagem mais coloquial para as pessoas mais leigas. Tem gente que usa um outro tipo de sistema adesivo que promove essa diminuição da sensibilidade, e alguns fazem esse tipo de forramento. E aí a adequação da camada por camada dessa resina, tudo são fatores que às vezes promovem uma sensibilidade maior pós-operatória que a gente fala, né? Pós uma troca de restauração. Em alguns pacientes isso é transitório, e em alguns pacientes às vezes vem de outro profissional com bastante sensibilidade, porque alguma dessas etapas foram quebradas. Ou também não deu anestesia, então ficou lá esquentando muito aquela dentina, né, querendo fazer um procedimento mais rápido. Então, assim, tem que ser tudo bem analisado. Alguns pacientes a gente consegue reverter, outros a gente tem que refazer, neutralizar e refazer essa restauração. Certo. Tamanha sensibilidade. A gente falou bastante, né, dor, a metodologia do material, o que eu uso. Voltando um pouquinho só lá na escovação. Qual que é o melhor tipo de escova de dente? Existe um tamanho
ideal? Existe algum tipo especial ou é que a pessoa se adapta? Uns gostam das cerdas mais duras, outros mais mole, uns um tamanho maior, menor, enfim. Qual que é o melhor tipo? Existe o melhor tipo? E tem algum tipo especial? Normalmente, se vocês forem observar a descrição da escova dentária, ela tem por cabeça 30, 35, 40 e a questão da maciez. Os pacientes, as pessoas, para estar escolhendo essa escova, é bom trocar uma ideia com o profissional. Por qual motivo? Porque às vezes você tem uma arcada muito pequena e um dente muito grande. Que você vai usar. E aí você pega a cabeça 40. Não dá, né? Não vai, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, assim, você tem que se adequar ao seu tipo de arcada dentária, tamanho do dente, né? Porque às vezes com as cerdas para lá, para cá, a questão é você adequar o tamanho da escova para o seu tipo de arcada. Certo, né? bacana. E a questão da maciez, Isso. muito macias, as que são extremas de maciez, às vezes é para um pós-cirúrgico, porque a pessoa não precisa colocar tanta força e tem que fazer higiene. Pode machucar. Muito macia, às vezes a pessoa vai forçar demais, ela vai abrir muito. E a muito dura, às vezes até machuca a gengiva. Isso. Então, na verdade, assim, para cada tipo de paciente, a grande maioria, vamos para a grande maioria, a gente recomenda sempre a cabeça pequena, que é em torno da 30, 35 para alguns, a 40 é muito raro, e uma escova macia, ponto. Acabou. E aí você sempre está perguntando para o paciente, com quanto tempo a sua escova acaba, pede às vezes até para trazer, né, para ver como é que tá. Uma escovação ideal aí, vamos colocar 3 vezes ao dia. O ideal é o quê? 3 meses de uso? No máximo 3 meses. No máximo, no né? máximo 3 meses você tem que tá fazendo a troca da escova, por conta até da efetividade da escovação e às vezes até de acúmulo das bactérias nas cerdas, né? Tá. E aí entrando na escovação e já partindo para o fio dental ou fita. É conforme o tamanho, doutora, que a pessoa vai usar? É melhor o fio dental ou a fita? Existe o fio dental e a fita. Ou os dois? Depende. Como que funciona? Nos supermercados, nas farmácias, esse fio dental, a fita, ele está escrito fio ou hilo, que em espanhol é fio, ou fita dental. A fita dental tem que estar escrito fita dental. Certo. E aí o que acontece? Tem alguns pacientes que têm uns dentinhos tem os dentes mais juntos, às vezes até mesmo encavalados, né, sobrepostos um no outro, não fizeram uso de um aparelho. E aí o fio dental, como ele é o fio, ele é cilíndrico, na hora que você vai passar, ele não passa, e quando passa ele vai com tudo pra gengiva. Como a fita ela é achatada, então ela entra certinho naqueles dentes mais juntos. E aí a gente, né, fazendo as profilaxias, fazendo a limpeza, às vezes a gente consegue perceber, às vezes até fazendo a restauração do dente do paciente, a gente consegue perceber que se aquele dente é um pouco mais junto, tem um ponto de contato mais forte ou não. E aí a gente recomenda, olha, para você usa o quê? Fio ou fita? Fio dental, olha, para você seria fita dental. Como eu tenho o fio e a fita, como eu tenho o fio dental e a fita no consultório, às vezes eu pego um demonstrativo da fita, proponho ele experimentar, passar, para ver que fim entrou mais fácil. Ali você já analisa e vê. Mas usa-se os dois, porém em alguns casos o ideal seria mais a fita. Mais a fita. Bacana. Falamos da escovação, falamos do fio dental, mas algumas pessoas usam o palito de dente, né? É muito comum a gente ver o palito de dente, a pessoa procura, né? E aí, doutora, é uma pergunta, né? Desculpe se estamos sendo tão óbvios, né? Mas o palito de dente ou palitar o dente faz mal, é prejudicial aos dentes. A gente vê muito comum, né? É claro que isso é um opcional da pessoa, mas qualquer restaurante, qualquer lugar que tenha alimentação tem o palito de dente.
Pode, não pode, independente da etiqueta, né? Mas a questão dental, pode ou não? O palito dental, ele entra naquele hábitos repetitivos. Então, o paciente, naquela angústia de tirar aquele alimento que parou, ele fica palitando os dentes. Então, ele coloca de uma forma... Vocês já viram a espessura do palito? Bem grossa. É grosso. Então, hoje tudo bem. Amanhã, mais ou menos. Geralmente quem usa sempre, né? O uso repetitivo, muitas vezes, alguns pacientes começam a falar assim: nossa, doutora, agora está parando o alimento embaixo do dente e não sai, aí eu fico usando o palito. Quando você vai fazer o exame clínico, chega até a marca do palito na papila do... Quer dizer, só interromper. Então, o ideal é que a pessoa nunca use. Ela não cria esse hábito. Ela vai sempre usar, por exemplo, o fio dental, né? Ela nunca usou o palito, porque geralmente a pessoa começa com o hábito na infância. Então, se ela nunca usou, esse comprimento, não vai existir e ela passa a criar essa... Nós sabemos que os movimentos repetitivos ocasionam algo de danificar, né, o tecido. Então, você imagina constantemente nesses dentes de trás, que a gente faz realmente a efetivação da mastigação, você toda hora está entrando, às vezes nem entra muito, aí você força um pouquinho. Quando você vê, você está conseguindo colocar o palito inteiro. Vai acumular alimento. E ali é uma região que a gente não consegue depois ficar dando ponto de contato, porque o ponto de contato já está mais lá ali para cima. Entendi. Começa a fazer o quê? Uma perda óssea. E a gengiva acompanha o osso. Então, se tem uma perda óssea pelo hábito frequente do palito, essa gengiva vai descer. Ela descendo, ela vai acumular mais alimento ainda. Aí você vai ter que colocar, daqui a pouco você está colocando 2 palitos, né? Tá vendo? Eu já vi paciente que, nossa, cabe mais que um palito, eu não aguento mais. Mas assim, você olha para o tecido gengival, até ele está deformado. Isso. Porque ela foi ocasionando o quê? Uma abertura também atraumática. Uma coisa é você forçar, uma coisa é você ter uma perda óssea, essa gengiva baixar e ter um espaço que fica acumulando alimento. Outro motivo é você causar por um trauma seu. Uma lesão e assim por diante. Sim, e aí o palito de dente, ele é o grande campeão disso tudo. Então vocês vejam como tem muita informação, né? A gente agregando aqui para você algumas coisas elementares do seu dia, da sua vida diária, que muitas vezes você nem imaginou. Então, a busca por essa qualidade de vida, ela está justamente nisso, que você tem acesso a essa informação e a partir daí, claro, tem as suas opções para a sua qualidade de vida. Doutora, por que um dente, ele nunca doeu? Tá ali, você nunca observou, né? Nunca reparou que esse dente doeu. Mas quando a pessoa vai ao dentista com aquele ar, muitas vezes ele dói. A pessoa sente aquela dor, aquela fisgada. O que aconteceu? A gente responde isso logo após o intervalo. Até daqui a pouco. Programa O Direito é Todo Seu. Aqui eu debato temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Exibido pela TV FIB, canal 14 da NET. Olá, estamos de volta ao programa Vida e Saúde, hoje falando sobre saúde para a vida toda, que é a saúde bucal. Estamos aqui com a doutora Luciana Nagy, mais uma vez obrigado pela presença. Obrigada a você, Luiz. Doutora, a gente fez a seguinte pergunta, nunca teve dor de dente, e aí parece que vai lá, o dentista procurou e achou, né? É um milagre, né? A gente sabe que existe alguma patologia, algum problema por trás disso. Por quê? O que aconteceu que esse dente nunca doeu justamente quando eu estou lá no dentista, ele dói? Porque no dentista você está num ambiente mais propício. Então o paciente é deitado naquela cadeira odontológica, há uma luz, né, mais forte, específica, né, para a gente poder fazer análise. E aquele ventinho que você falou, ele afasta tecidos, né? Ele tira a saliva e muitas vezes, na hora que a gente bate aquele vento, a gengiva ela tem um micromovimento. Então, às vezes, ela sai um pouquinho do lugar, mas assim, bem pouquinho, né?
Quando tá uma gengiva saudável, quase que nada. E aí, às vezes, a gente entra em contato com a estrutura que já vai na parte da raiz do dente, do cemento, que a gente fala cemento, da dentina, que é onde ela não é coberta pelo esmalte. E aí dá uma certa sensibilidade. É aí que dá a dor. Às vezes dá uma sensibilidade. Às vezes também, né, você joga um arzinho, você vê uma mancha, já uma cárie inicial, e aí o paciente relata. Tem paciente que relata isso com doce, quando come algo doce, ou quando vai no dentista e joga o arzinho. Porque às vezes expõe ou essa área que não tem o esmalte, que já é uma parte da dentina, e a dentina tem sensibilidade, esses canalículos dentinários bem sensíveis, ou já às vezes o início de uma cárie. Certo. Então vocês vejam que tendo dor e a partir do momento que muitas vezes ela não é percebida, isso é muito importante citar, e que a pessoa tenha essa consciência, essa ciência, que ela deve realmente procurar o dentista, como a gente citou aqui já, regularmente, fazer disso uma rotina, independente de ter a dor ou não. Não estou com dor, mas devo fazer a prevenção. Que ótimo. Doutora, estamos quase chegando ao final, mas ainda tem uma pergunta aqui que a gente citou antes do nosso Mitos e Verdades. Qual a importância do dente de leite? A gente também aqui tem muitas mães, recebemos muitas perguntas, perguntando do dente de leite. O dente de leite depois ele cai, aí vem o dente bom e deixa ele para lá. Né? Então, no caso do dente de leite nas crianças, esses dentes de leite já devem ser tratados, eles vão ser obturados ou não, né? Se eles foram muito bem cuidados, isso influencia. Quero que a senhora comente um pouco sobre isso. O dente de leite, ele tem um papel fundamental para os permanentes. Então, ele é a prévia de tudo isso. Ele é a prévia de tudo isso. São 20 dentinhos, né? E por volta dos seus 6, 7 anos, começa a nascer o primeiro molar permanente, que também tem alguns pais, algumas pessoas que não percebem que esse dente nasceu, acha que também é um de leite, e já é um permanente, e depois começa a ter a troca. Por que o dente de leite cai? Porque começa a ter a maturidade, a cronologia de idade da criança, né? Vai evoluindo para a fase adolescente, adulto, e aí esse dente de leite, a raiz dele vai... Tanto que quando você tira um dente de leite, só tem a coroinha, só tem a parte que ficou para fora da gengiva. Um outro tem uma raizinha, porque essa raiz, o dente permanente vem vindo, como se estivesse esfoliando essa raiz, e aí fica tão mole que mal caiu, já aponta o permanente. Isso. Quando você perde precocemente um dente de leite, é dente de leite mesmo, deu cárie, porque também dá cárie, né, o dente, e a criança perde precocemente, você altera toda aquela cronologia do permanente. Então é muito então, importante às vezes os dentes vizinhos deitam, impede o espaço do permanente, aquele permanente fica sem uma orientação da época dele realmente erupcionar, né, igual a nascer. E aí alguns pacientes a gente orienta, quando perde precocemente, ir num orto, para colocar o que a gente chama de um mantenedor de espaço, para manter o espaço para aquele permanente que está vindo. Tem tem crianças que precisam fazer tratamento de canal. Com o de leite. Olha que loucura. E aí tudo é muito bem analisado. Por exemplo, se deu cárie num dente que já está na idade cronológica de cair, nem tem quase raiz para fazer o canal. Agora, se deu cárie, e como a cárie no dente de leite, a estrutura do dente de leite é muito pequena, ele rapidamente dá canal. A cárie num dente adulto, a cavidade pequena já quase que é uma profunda para o de leite, porque a anatomia, a estrutura é bem... Muito mais rápido. É muito mais rápido porque o dente é bem menor, né? O de leite comparado com o adulto, né? Com o molar permanente, né? De adulto. Então, o molarzinho de criança, ele é bem pequenininho, então ele facilmente lhe dá um canal. Se você tira uma radiografia e você percebe que aquele dente já deu canal, às vezes até já sai aquela bolinha amarelinha que é uma fístula, já indicando que tem um processo bacteriano ali. E está longe da idade de cair,
a gente sempre orienta os pais a tratar o canal desse dentinho e fazendo acompanhamento radiográfico até, de repente, na idade da cronologia e aí sim ele cair. Às vezes ele acelera, mas o tanto antes você manter esses dentes é fundamental. Perfeito. Doutora, a gente vai chegando ao final aqui, mas tem aqueles mitos e verdades que a gente, né, que causam medo, as incertezas nas pessoas sobre a saúde dos dentes. Então, são perguntas, né, bem mais práticas, bem mais rápidas, mas que as pessoas têm bastante curiosidade de saber. Sempre é necessário extrair, por exemplo, o dente do siso? Sim, não, depende. O dente do siso, o que acontece é aquilo que eu estava falando da arcada. Às vezes você tem uma arcada pequena e dentes grandes. E aí você mal tem espaço para o siso. Então, muitas vezes, né, esses exames iniciais, às vezes o paciente que começa um tratamento ortodôntico, tira-se um exame que chama uma radiografia panorâmica. E aí aquilo já dá uma base da posição que está o siso. Se o siso estiver na posição do longo eixo dele, né, a pessoa tem uma arcada favorável, um tamanho de dente bacana, ele vai nascer sem grandes problemas. Não tem problema. A grande maioria dos sisos estão deitados, estão encavalados, e aí o que acontece? Ele começa a nascer, erupcionar e para. E aí fica aquela pelinha acumulando resíduo, que às vezes incha, às vezes dói. E aí você sabe que aquela posição já meio deitada, aquilo não vai sair daquilo. Então, antes a pessoa já eliminar e já extrair e não ficar com aquele inchaço, aquelas dores, do que tentar levar por anos e anos uma situação assim. Porque o prognóstico no final é ter que tirar esse dente. Então, depende muito realmente de cada pessoa. Depende da arcada e depende da posição que está esse siso. Não necessariamente se tira todos. Tem pessoas que têm uma restauração, por exemplo, ele está com 50 anos, tem desde os 20. Essa restauração tem que durar para a vida toda? Não? Ela depende muito também. Depende, é multifatorial. Não é obrigatório uma restauração ter que durar a vida toda, mas pode acontecer. Mas pode acontecer. Por exemplo, restaurações, aquelas restaurações bem antigas, até a ouro. Sim. Né? Tem algumas pessoas que têm restauração a ouro que relata que tem há 20, 30 anos. Porém, hoje em dia, não é mais do uso cotidiano você fazer uma restauração a ouro, porque o ouro é um material nobre que tem um prognóstico meio mais adaptável e aceitável no meio bucal, é essa liga nobre, né, que é o ouro. Porém, essas restaurações de amálgama de resina, eles têm uma vida útil. Então, se a pessoa tem um hábito de higiene bucal ideal, alimentação favorável e vai frequentemente no dentista, pode-se ter uma longevidade dessa restauração por um tempo indeterminado. É muito difícil você, por ter esses fatores, né, de higiene, de alimentação, de prevenção, é muito difícil você dar assim, um tempo de restauração, mas tem pessoas que relatam ter sim, restauração há 20 anos, 15 anos e não precisa mudar, não precisa fazer nada. Bacana. Doutora, ainda finalizando, última pergunta. Quando um dente ele fica escuro, né, tem pessoas que fizeram obturação ou um canal, né, mas principalmente um canal, ele fica escuro, é porque ele morreu? No tratamento de canal, houve realmente a morte daquele tecido que fica dentro do dente, da polpa, que aí foi por isso mesmo que foi feito o tratamento de canal, para fazer a desinfecção e colocar o material obturador para selar esse tratamento de canal. E aí o dente ele começa a ter essa pigmentação mais escura. Algumas restaurações metálicas do amálgama, principalmente, também mancham um pouco a estrutura do dente. Aí você vê que o dente ainda tem vitalidade, porém ele tem um halo acinzentado por conta da pigmentação do mercúrio, da lima de prata, do amálgama. Então é isso, não necessariamente ele morreu, porém no tratamento de canal, se a pessoa não desobturou certinho, num limite adequado, às vezes promove esse escurecimento do dente. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pelas excelentes explicações. A gente agradece muito a parceria, a gente agradece bastante as explicações, a disponibilidade. A gente sabe aí, graças a Deus, que a agenda está bastante completa
e que não é fácil. A gente está desde outubro, né, tentando fazer essa entrevista, mas a gente agradece bastante, parabéns pelas explicações. Obrigada. E contamos aqui com a doutora mais vezes. Muito obrigado. Obrigada a vocês, obrigada a você, Luiz, foi uma honra participar e sempre dividindo as experiências. Isso. E a você também, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, pelos seus e-mails. Lembrando, é claro, do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br e, é claro, nosso portal www.biomedicosaude.com.br. O Biomédico Saúde pratica qualidade de vida e, através disso, traz para vocês essas informações. Muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço.